Caríssimos, René de Paula Júnior, voltando para as raízes do Roda e Avisa. Na verdade, o Roda e Avisa é um podcast que eu comecei há uns quantos anos atrás? Acho que uns 14 anos atrás, faz bastante tempo. E começou justamente assim, gravando coisas no carro. Originalmente era só áudio, afinal, 14 anos atrás, não tinha tanta banda assim no mundo para suportar coisas em vídeo, também as câmeras não eram tão portáteis assim. Então era um podcast em áudio que eu mantive, se bem que de uma maneira meio errática, meio imprevisível, sem agenda muito clara, durante 14 anos. Né? E o nome Roda e Avisa tinha duas razões. A primeira delas, não sei, para quem é mais velho vai lembrar do Chacrinha, que o Chacrinha falava Roda e Avisa quando ele chamava os comerciais, que na verdade é uma expressão de televisão. Era quando, no tempo em que você gravava as coisas em videotape, né, e você queria que o pessoal da técnica preparasse tudo, você falava pelo comunicador, ó, roda a maquininha e avisa quando estiver pronto, né? Então daí que vem a expressão roda e avisa. Mas também, tenho que confessar, porque como eu estava gravando no trânsito, tinha aí um certo trocadilho meio bobo, né, que ninguém entende, claro. Mas tem uma coisa que está me levando hoje a gravar no bom e velho esquema on the road, que é justamente eu tentando fechar a porta da garagem. Não, fechei. Que é resgatar uma coisa que é praticamente parte do DNA aqui do Roda e Avisa e de tudo que eu produzo praticamente. Eu produzo muita coisa sem parar, né? Eu não desligo, é uma coisa meio compulsiva, eu sei. Mas que é o seguinte, eu nunca monetizei o que eu produzo, nunca. Talvez eu tenha tentado aqui e ali, experimentado aqui e ali para desistir logo na sequência. E é lógico, ninguém se interessa por que alguém não monetiza, né? Na verdade todo mundo está querendo saber como monetizar, como fazer algum troco em cima disso. Mas eu já descobri que na verdade querer fazer muito dinheiro sai caro, assim como também sai caro ser pobre, mas tudo bem, tudo tem lá seu preço. Mas uma das razões que me levaram a jamais monetizar os meus vídeos, os meus podcasts, não cobrar pelas palestras, acho que aliás talvez eu faça a primeira palestra paga daqui a um mês, se tudo der certo, mas mesmo assim eu estou com total liberdade de falar o que eu quiser. O que me levou a isso foi justamente manter autonomia, tentar manter o que? A autenticidade, né? Não me dobrar necessariamente, não só alguma pauta imposta por alguém, por algum anunciante, por alguma marca, ou seja o que for, mas também não ter que me preocupar muito com aquilo que dá necessariamente audiência. Sobretudo porque de uns anos para cá ficou cada vez mais claro que o que dá realmente audiência, o que viraliza, o que bomba, não são as coisas mais nobres ou são coisas pelas quais eu não tenho a menor afinidade, né? Eu acho que eu vou ser sempre, por uma questão de temperamento, por uma questão de vocação, por uma questão de defeito, vou ser sempre nisso. Mas tem um aspecto interessante, eu acho que eu passei a me entender um pouco melhor convivendo com advogados. E uma vez eu ouvi de um advogado uma coisa curiosa, ele tinha lá uma audiência, ou seja o que foi, o cara estava preocupado, ele falou, uma das testemunhas é engenheiro, e quando um engenheiro vai testemunhar, se o juiz perguntar direitinho, o cara conta absolutamente tudo. Por quê? Porque o engenheiro normalmente está acostumado a não só entender como as coisas funcionam, né, de cabo a rabo, como a explicar como as coisas funcionam. Então na hora que você pergunta para o cara como as coisas funcionam, seja o esquema do Odebrecht, ou seja o que for, né, qualquer coisa de louco, o cara vai acabar esquecendo qualquer preocupação maior, né, qualquer preocupação política, ideológica, e vai contar como se aquilo fosse uma prova de mecânica dos fluidos, né, resistência dos materiais, o cara vai abrir o bico. Eu não sou necessariamente um engenheiro porque eu saí da Poli antes de me formar. Mas até então, acho que antes de me formar, acho que eu já tinha deformado é uma palavra um pouco forte, mas eu já tinha sido formado inconscientemente, talvez com essa mania, com essa tendência a tentar entender como as coisas funcionam e colocar isso da maneira mais clara possível, a modelar como as coisas funcionam. Então, talvez isso tenha ficado inconscientemente no meu modo de agir
E eu só fui descobrir isso agora, com 50 e tantos anos. É curioso isso, eu achei que eu tivesse enterrado o engenheiro que né, dentro de mim, que eu tivesse ficado livre, porque eu saí da engenharia e fui fazer comunicações, eu fui para a ECA, do que eu muito me orgulho, me sinto um ecano grato pelo que eu aprendi, mas eu sempre achei que eu tivesse ficado livre da coisa engenheirística, mas acho que uma coisa persistiu, que é essa mania talvez de não sossegar enquanto você não entende como as coisas funcionam, e dada a oportunidade, contar como as coisas funcionam. E aí ao longo desses anos todos em que eu mantive, que eu fiz questão de manter a minha autonomia, justamente não monetizando, né, não transformando isso num business, num negócio, eu acho que eu descobri o outro preço é justamente o preço de colocar as coisas de uma maneira um pouco mais transparente, ou colocar as coisas a nu, né, em mercados que necessariamente não são ou não prezam pela transparência. Então eu vejo hoje em que bola preta em vários eventos, eu não consigo nem passar perto da USP, porque tem uma série de ambientes aí em que realmente o fato de eu manter essa postura um pouco realista demais tem custado um pouco caro. Então, na verdade, talvez esse seja um preço não, esse fato falho, esse seja um vídeo, seja um episódio do Roda e Avisa justamente sobre preço, né? Quanto custa você manter sua autonomia, quanto custa você se render, seja lá o que for que dá dinheiro, a gente tem sempre alguns preços para pagar. Então, curiosamente, mesmo nos momentos procurando emprego, sem grana, etc e tal, eu nunca considerei transformar isso que eu estou fazendo aqui agora como um business. Não, na verdade o meu desafio sempre foi como ganhar dinheiro suficiente para poder continuar fazendo isso, né, sem maiores sobressaltos. Aliás, falando em sobressalto, passei num buraco, o celular mudou de posição, espero que ele não caia no chão. Então, estou eu aqui a caminho de um trabalho novo, estou trabalhando com uns amigos, um projeto super legal, super bacana, estou empolgado, e são todos engenheiros, e eu estou revendo um pouco essa história dessa franqueza suicida, né, dessa franqueza quase kamikaze, dessa baixa tolerância para bullshitagem, para o hype, né, para autopromoção, para o marketing pessoal, para a construção de lendas, para a construção de mitos. Na verdade, isso é uma coisa que inclusive atrapalha muitas vezes o pessoal que vem com uma formação mais técnica, ou que está lançando um produto eminentemente técnico. O cara é incapaz de empacotar direito, ou de ter o mínimo storytelling para tornar aquilo um pouco mais sexy, porque se deixar o cara vai explicar a arruela do parafuso, a correia e o transistor e a curva de Gauss, sei lá. O cara vai explicar coisa técnica. Então eu espero que esse meu lado ecano consiga colaborar de alguma maneira com os meus amigos engenheiros. Mas o que eu estou fazendo aqui é um balanço sobretudo para mim, porque poucas pessoas que estão assistindo isso acompanharam a trajetória toda, ou têm alguma noção, ou já viram alguma outra coisa que eu fiz. Mas eu acho que vale a pena fazer esse leve registro, sobretudo porque talvez espero que pelo menos numa cabecinha ou outra, coloque uma ponta de dúvida sobre tudo o que você vê por aí. Porque na verdade a gente gosta mesmo de ser enganado, a gente paga para assim, a gente gosta, é o que a gente gasta mais dinheiro, com aquilo que que dá um pouco de ilusão, um pouco de esperança, né? Ninguém vai querer pagar uma fortuna para ouvir um cara falar que a gente vai morrer em algumas décadas, né? Que a gente não vai estar aqui no século 22. Ninguém vai querer ouvir isso. Você vai querer ouvir sobre, sei lá, vida eterna, que vão fazer upload do seu cérebro para a nuvem, uma maluquice dessa. Então, mesmo que em alguma cabecinha eu plante essa semente de opa, eu acho que estão mexendo aqui, né, estão hackeando essa minha fragilidade, meu sistema operacional mental, meu sistema operacional afetivo está sendo hackeado, né, porque eu tenho essas fragilidades. A gente é mais ou menos como um PC com Windows XP, né, que nunca foi atualizado, cheio de buraco. Espero que pelo menos essa sementinha de que, peraí, isso que eu estou ouvindo
eu estou ouvindo porque eu preciso ouvir, porque eu quero ouvir, porque alguém quer que eu ouça, né? Isso é hype, isso é só distração, né? Será que eu deveria estar ouvindo algumas outras coisas? Então, é isso, mas de qualquer maneira, pelo visto minha saga, minha sina é o nicho, e enquanto isso eu fico tentando aqui digerir um pouco melhor essa descoberta de que no fundo talvez eu ainda continue pensando, mesmo depois de tanto tempo de ECA, tanto tempo de comunicações, eu ainda tenha um engenheirinho dedo duro dentro de mim. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, numa gravação obviamente meio precária aqui no Roda e Avisa. Grande abraço.